Muito bem. Então, uma boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu e a professora Maria Lúcia agradecemos imensamente a presença virtual de cada um de vocês, que fizeram com que essas rodas acontecessem nesse semestre. Então, nós estamos encerrando um ciclo das rodas de conversa temáticas desse semestre, com esse encontro agora do dia 9 de junho, né? O Gabriel, a Camille, a Flávia vão falar um pouquinho desse movimento do semestre, encerrando com esse compromisso de encerrar as rodas de conversa do semestre, né? E a presença de vocês, principalmente, né, de abrir esse espaço para a comunidade de professores, de educadores do campo da educação matemática e de outras áreas, foi uma experiência bastante rica. Acho que a gente vai ter outros desdobramentos dela para o segundo semestre, né? E por isso também o contato de cada um de vocês é importante para que a gente possa continuar, né, nesse diálogo, assim, que vocês possam participar de outros momentos das nossas ações do grupo. Então, se tiver alguém também que está vindo hoje pela primeira vez para essas rodas, né, elas estão vinculadas a um grupo de estudos e pesquisa sobre formação de professores, do qual a professora Maria Lúcia é vice-líder desse grupo, e que nós temos uma linha de pesquisa na teoria histórico-cultural, né, que vai discutir as questões da teoria da atividade orientadora de ensino, que foram foco aí das nossas discussões no semestre. E aí, para o nosso encontro de hoje, a gente tem a Camille, a Flávia e o Gabriel para discutir um pouco sobre o desenvolvimento do pensamento teórico e ensino de matemática. Passo também para a professora Maria Lúcia para dar as boas-vindas. Então, boa tarde a todos. Também reforço aí o dizer e agradecer, né, por estarem participando da roda de conversa. Agradecer também os nossos alunos, né, os mestrandos e doutorandos que se propuseram a conduzir, né, e que nos ajudaram nesse processo para que a gente ampliasse um pouco essas discussões e realmente continuasse os estudos, né. Então, a gente agradece muito. Muito bem, então, passamos agora aos nossos palestrantes de hoje. Eles vão se apresentar, organizaram aí uma breve apresentação de cada um, então deixamos aí com eles, e depois, então, dessa apresentação inicial, nós temos sempre um momento para a roda, né, a roda de conversa. Então, obrigada, Gabriel, Camille e Flávia, pelo encontro de hoje já. Com vocês. Boa tarde a todos. Então, hoje estamos na nossa última roda. O tema da roda de hoje é o desenvolvimento do pensamento teórico e o ensino de matemática. Então, nós queremos abordar um pouquinho esse movimento de desenvolvimento do pensamento, entendendo de acordo com a aprendizagem conceitual e na teoria histórico-cultural que a gente vem discutindo desde então, do início das primeiras rodas. Pode passar, Flávia. Bom, meu nome é Camille, eu sou licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado em Educação em Ciências em Matemática pela mesma universidade, pelo PPG-SM, fui orientanda da professora Flávia Dias, aqui. Atualmente eu faço doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da USP, sou integrante aqui do nosso grupo, o G4Prof, o GTHC, da UTF-PR e também do GPAP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica. Bom, eu vou me apresentar também, que eu sou a Flávia, estou fazendo licenciatura na Matemática agora no UTF-PR, estou terminando o curso, estou com o TCC com a professora Maria Lúcia, como aluna, e eu estou no grupo, no GTHC, já desde 2019, aqui com eles trabalhando, e também sou membro da equipe executora da Oficina Pedagógica de Matemática, aqui da UTF-PR também. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel. Também faço parte do grupo de estudos do G4Prof desde 2017. Depois a gente acabou formalizando essa nossa linha
de Estudos da Teoria Histórico-Cultural. Sou licenciado em Matemática pela UTFPR. Hoje estou cursando, ainda que nas suas limitações, a Estatística na Universidade Federal e sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, que também está na UTFPR. E faço parte da equipe executora da Oficina Pedagógica de Matemática. E também dou nosso pontapé inicial aqui com os primeiros questionamentos que vai guiar um pouco e tem guiado as nossas discussões, né? Que é a questão da intencionalidade do professor em sala de aula. Como é que a gente organiza o nosso trabalho enquanto docente visando a apropriação de conhecimento dos estudantes, né? Isso acho que já foi tema das nossas rodas até então, e eu trago essa discussão para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala nessas situações de ensino, a gente pensa, a que situações nós estamos nos referindo? E mesmo quando a gente organiza essas situações, a quais conhecimentos a gente está querendo provocar ou mobilizar no estudante quando a gente pensa nessas situações? Então, será que nós temos, de alguma forma, assim, respostas claras para essas perguntas? Não sei caso alguém queira comentar aí as primeiras impressões. Não? Mas eu acredito que quem tem nos acompanhado, e, por exemplo, essa roda, ela faz parte de um projeto, né, de um conjunto, e que tem suas relações. Então, ela existe sim na sua singularidade, a gente vai discutir esses elementos do desenvolvimento do pensamento teórico, mas ela está relacionada com todas as rodas que aconteceram até então. Então, nesse primeiro momento, a gente tomou a liberdade de fazer uma breve retomada do que aconteceu nas outras rodas, tentando formalizar o quanto essas rodas, elas, na verdade, formam um objeto de discussão comum e que, da mesma forma, a gente tenta segmentar esses conceitos para que a gente possa discutir eles, né? A primeira roda foi com as nossas colegas Cláudia Vani e Valderez, e lá elas apresentaram a atividade orientadora de ensino no contexto da Oficina Pedagógica de Matemática. Então, a Oficina Pedagógica, ela é um curso de extensão onde ocorre o encontro dos professores da educação básica, dos professores do magistério superior e dos estudantes da licenciatura em matemática, e que possuem como objeto de discussão a organização do ensino de matemática. Mais particularmente para o biênio de 2020 e 2021, foi eleito o assunto da estatística. Então, é nisso que nós temos trabalhado e readequado as nossas ações nessas condições materiais que nos foi imposta, para que a gente possa discutir alguns elementos. Nós vimos nessa roda, ou para quem não participou, já deixo aqui um convite para resgatar, que está todo disponível lá na nossa página e na página do YouTube. Então, eu não vou conseguir dar conta de todos os elementos que elas trabalharam na roda, mas eu já deixo alguns princípios interessantes. Por exemplo, foi apresentado nessa roda os elementos gerais da atividade orientadora de ensino. Ou seja, nós compreendemos essa como uma base teórico-metodológica que possui um modo de organização do ensino próprio, que tem como objetivo propiciar o desenvolvimento do pensamento teórico. Para isso, são organizadas as situações encadeadoras de ensino e são consideradas 3 etapas: a questão da síntese histórica do conceito, o desenvolvimento da situação desencadeadora e a síntese coletiva. A nossa segunda roda foi a discussão sobre a atividade pedagógica a partir dos pressupostos da teoria histórico-cultural e da atividade. Aqui a gente já vai para um âmbito um pouco mais teórico, para ver quais são esses pilares que sustentam essa proposta da atividade orientadora de ensino. Então, a gente compreende essa atividade a qual nos referimos como um processo psicologicamente caracterizado, direcionado a um objeto, a partir do que Leontiev propõe na teoria da atividade. Tem o processo de internalização reconhecido como Vygotsky propõe, que ocorre da forma do inter para o intrapessoal. Inter para o intrapessoal. E a gente também apresenta que o que baseia epistemologicamente essas fundamentações são as considerações do materialismo histórico dialético.
Então, quando eu trago para vocês que essa roda ela não ocorre de maneira só, né? E que sim, ela faz parte de um todo, de um conjunto de relações, também tem nesse princípio um pouco do que a gente considera da forma dialética do conhecimento. E na terceira roda, a gente traz a discussão mais ou menos de como a gente materializa esse ensino a partir das situações desencadeadoras de aprendizagem. Então, as nossas colegas Érica, Mariana e Natália nos apresentaram que essa situação desencadeadora é um modo dessa materialização do ensino, e que nele tem um problema desencadeador que busca mobilizar essa necessidade desse conhecimento. Pois é essa necessidade, e aí se a gente for lembrar que a atividade do professor é a atividade de ensino, e a atividade de aprendizagem é a atividade do estudante, essa necessidade precisa ser aprender para que esse sujeito entre em atividade de aprendizagem, né? E que como as relações entre os conceitos são consideradas a partir do movimento histórico-lógico, busca caracterizar o movimento empírico-teórico presente nessas situações. Então, para produzir essa organização do ensino, ou para considerar uma situação desencadeadora de aprendizagem, é preciso estabelecer esses elementos. Quando a gente fala de síntese histórica, buscamos o movimento histórico-lógico para que a gente possa caracterizar, assim, o conhecimento empírico-teórico. E a próxima roda, que foi a nossa última roda, foi a questão do movimento histórico-lógico, apresentada pelos nossos colegas Anderson e Divanetti. E aqui eu acredito que eles apresentaram de uma forma mais geral como esse processo, como esse movimento histórico-lógico pode ser considerado na organização do ensino, e que ele em si se apresenta como uma forma de estudo sobre o próprio conhecimento dentro do materialismo histórico dialético, mas que a partir dele nós conseguimos relacionar uma estrutura comum, essas relações entre os conceitos, a qual nós chamamos de nexos conceituais. E é nesses nexos que a gente deposita, digamos assim, a forma de como nós caracterizamos ou como nós reconhecemos o pensamento teórico, que a gente não vê os conceitos sozinhos, particionados, né? Eles fazem parte de um todo. Reconheço, né, e trago aqui que essa é uma retomada. Faço o convite para, caso vocês não tenham participado dessas rodas de conversa, vejam os vídeos. Então, aqui a gente tem uma síntese, porque em todas essas rodas, de alguma forma, a nossa temática de discussão hoje apareceu. Por exemplo, na primeira roda, a gente viu que a atividade orientadora de ensino é uma base teórico-metodológica que possui esses pressupostos para a organização do ensino, e que possui um viés de desenvolvimento do pensamento teórico. A segunda roda trouxe que, ao reconhecer essa estrutura de atividade a partir da teoria leontiviana, apresentar uma compreensão de atividade pedagógica, ou seja, como a gente organiza a ação pedagógica considerando esse processo psicológico, e que possui como objeto promover a aprendizagem conceitual. Na nossa terceira roda, onde as meninas discutiram as situações desencadeadoras de aprendizagem como uma forma de materialização desse ensino pensado na atividade orientadora, ele traz consigo, dentro dessa organização do ensino, gerar necessidades de conceitos em sua forma teórica. E, por último, quando nós discutimos o movimento histórico-lógico, eles apresentam como um processo de externalizar essas relações entre os conceitos no movimento histórico de produção do conhecimento, e onde são manifestados esse pensamento teórico. Então, a partir dessas características, a gente pode pensar, logo, o que significa o pensamento teórico, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer isso dessa forma, né? A partir dessas características tão particulares, estabelecer uma característica geral, assim sendo, do que é o pensamento teórico. Então, a gente convida vocês a participarem de algumas dinâmicas nesse momento,
para que a gente consiga compreender na prática, mais ou menos, o que ocorre. Eu vou explicar para vocês, eu vou usar a ferramenta Kahoot, eu vou colocar aqui na nossa conversa. É esse o site. Vocês têm a liberdade de ou fazer o download do aplicativo ou entrarem no próprio site. Eu vou compartilhar minha tela agora, só para apresentar para vocês como que funciona o processo. Depois a gente retoma com a atividade de vocês mesmos. Um minuto. Olha, o seguinte, espero que vocês estejam... Ah, não, vocês estavam vendo a apresentação, agora eu que comecei minha apresentação. Ó, a plataforma é mais ou menos assim. Aqui é o que eu estou vendo e aqui é o que aparece para vocês. Ou seja, eu vou começar o Kahoot e vai surgir um PIN. Daí, ou no site, ou no aplicativo... Gente, nesse momento eu quero que vocês prestem atenção. Depois vai ser a dinâmica de verdade. Esse é só um teste. Então, aqui vocês vão inserir o PIN, ou no celular, ou no aplicativo, ou num site à parte. Inserir o PIN... vai pedir para eu colocar um apelido. A Natália está me ajudando a fazer o exemplo, mas não precisa fazer nem agora, gente. Vou colocar aqui Gabriel. Então, vai ser o nosso nome no jogo, certo? Aqui eu vou colocar para iniciar. Esse é a minha rodada teste, só para explicar para vocês como que vai ser. O Kahoot, ele é uma plataforma de gamificação. Então, aqui a gente tem um quiz de múltipla escolha e eu coloquei essa seguinte questão: selecione a alternativa B. Então, a gente vai ter um tempo limitado e onde a gente vai ter as respostas. Assim é que vai aparecer para vocês. Então, eu vou lá e seleciono a alternativa. E envio. Aqui é o processo até terminar o tempo. Lembrando que é o celular que vocês estão vendo. Certo? E vai ser mais ou menos assim. Depois eu finalizo o processo e tudo mais. Gente, o que eu fiz aqui? Então, vai ser mais ou menos nesse modo que vai acontecer. Agora a gente vai para uma outra, para a dinâmica de verdade. Eu acho que aqui já consigo. Só deixa eu parar de compartilhar rapidinho aqui, só para eu começar a outra. Ó, então, para a nossa dinâmica, caso vocês já tenham aberto... Opa. Caso vocês já tenham aberto o site... ou o aplicativo, esse é o PIN do jogo agora. Eu preciso que vocês insiram esse PIN lá no site, ou que vai aparecer mais ou menos da forma como apareceu no celularzinho aqui na tela. Daí, não é obrigatória a participação de todo mundo, mas vai ser interessante. Isso. Vou esperar aí 2 minutinhos, daí eu já dou início ao processo. É que vocês não... Tem uma musiquinha, gente, mas eu não consigo colocar aqui agora. Então, o que vai acontecer agora? Lembrando, o tema que a gente vai discutir agora é média. Então, a gente vai fazer alguns exercícios de média no Kahoot. Caso vocês não lembrem, a média a gente calcula sobre a soma das observações sobre o número total de observações. Então, aqui a gente vai apresentar um conjunto de dados e vocês vão ter que calcular a média dentro daquele tempo. Os pontos no Kahoot, ele funciona da seguinte forma. Se vocês acertam, vocês vão ganhar uma pontuação. Quanto mais rápido vocês responderem, maior a pontuação de vocês. Certo? Caso vocês responderem errado, vocês não vão ter pontuação. Ok?
Gabriel. Oi? Acho que só lembrando, se o pessoal quiser fazer mais rápido, dá para usar a calculadora também, né? Ah, sim, Ou fazer no papel. Isso daí é conforme cada um, como cada um vai escolher o encaminhamento. Certinho? Ok, posso dar início, pessoal? Alguém está tentando e não está conseguindo? Por favor, abram o microfone e falem para mim qualquer coisa. Certo? Então, eu vou começar o processo. Todos preparados? Folhas, calculadoras, computadores, tudo certo? Então, tá bom, vou dar início. Ó, a nossa primeira pergunta vai ser um quiz. Calcule a média do seguinte conjunto de valores: 7, 15, 21 e 37. Já temos 7 respostas: 8, 10, 11. Olha, todo mundo acertou. Agora vai aparecer a pontuação de vocês. Ótimo, ó, notem que a pessoa que respondeu mais rápido recebe mais pontos. Vamos para a segunda questão. Nossa, viu? Eu estava preocupado com 1 minuto. Não vou ler o enunciado agora, por conta de vocês. A gente está passando o trem aqui, está desconcentrando todo mundo, né? Ótimo. Então, ok. Tivemos 13 acertos e uma pessoa que respondeu a questão errada. Já tivemos uma mudança aqui no nosso score, hein? Vamos para a nossa última questão agora. Nossa, eu nunca vi um minuto tão longo, né? Dá até uma tensão na gente. E a gente preocupado com o tempo, né, Gabriel? Eu falei, esse povo é muito esperto. O pessoal é rápido. Que uma calculadorazinha não faz, né? Ótimo. Então tá bom. Terminamos a nossa dinâmica, vamos ver agora como que ficou o nosso pódio. Em terceiro lugar temos a Renata. Em segundo lugar ficou a Natália. E o nosso primeiro lugar, a Flávia. Parabéns ao nosso pódio. Quarto e quinto lugar foi a Giovanni e a Érica. Ótimo, pessoal. Vou parar. Essa era a nossa dinâmica de agora. Vou parar o meu compartilhamento. Tá tendo uma musiquinha de comemoração para vocês aqui. Deixa eu parar aqui e interromper o compartilhamento. Eu não sei agora se já retoma Isso. Coloca o próximo slide para mim, Flávio, por favor. Agora eu preciso que vocês conversem um pouquinho comigo. O que a gente pode afirmar ou conversar sobre o conjunto de dados que nós trabalhamos nessa dinâmica? O que ele gerou em vocês, assim, mesmo que seja... Como isso afetou vocês? O que o Kahoot permitiu ou não permitiu?
Pode passar, Flávio, só para próximo aqui. Eu coloquei aqui quatro questionamentos principais. Seria essa que eu acabei de fazer. O que essa dinâmica nos permite? E aqui eu acho que a gente tem os dois papéis, né? O quanto o professor organizando a atividade de ensino, quanto o estudante, né? Que foi o papel de vocês nesse momento. Se é possível discutir o conceito de média a partir dessa nossa dinâmica, se teve e quais foram as limitações. E outra pergunta, vocês lembram das questões que a gente trabalhou? E o que constava nelas? Eu não lembro mais, só lembro que falava de média. Né? Eu acho que ele faz com que a gente queira fazer tudo muito rápido. A gente sabe que calcular a média é só somar tudo e dividir pela quantidade, então a gente só faz isso. Exatamente. E era um conjunto de dados que a gente não sabia de onde vinha e nem qual era a finalidade, assim, a gente só calculava porque queria ganhar. Até eu acho que é isso que fica, né? A gente não lembra quais eram as questões, o que elas pediam, a gente aplicava a fórmula, né? Não sei, mais algum comentário sobre? Ô, Fábio, eu acho que é até bom comentar que a gente também não para pensar o que significa aquela média que a gente achou, por exemplo, das idades. Não. Por que eu queria a média das idades? O que significa aquela média das idades? É uma questão, é um jeito que foi feita essa gamificação, faz com que a gente foque no jogo. No resolver. E essa questão da gente deixar um pódio no final, né? Valorizando quem fez mais rápido, quem fez certo e mais rápido, né? Uhum. Então, eu vou trazer de novo essas questões uma a uma agora. Uma para vocês lembrarem as questões que vocês fizeram e que a maioria acertou. E para a gente discutir um pouquinho melhor. Então, a primeira era o seguinte. Calcule a média do seguinte conjunto de valores. 7, 15, 21 e 37. Pode passar, Flávio. Sobre as conclusões desse... É um exercício, digamos, clássico. Eu tentei me inspirar um pouco no... que eu não sou muito criativo. Então, eu peguei os livros didáticos e tentei ver como é que alguns livros traziam essa questão da média. Quando a gente vê esse conjunto de dados, ok, a gente acaba encontrando uma média, mas a gente não sabe a que essa média se refere. Quando a gente trabalha com esses conceitos, principalmente média, moda e mediana, que são apresentadas num bolo só, né, como uma coisa só, elas representam o que a gente chama de medidas de tendência central. Então, quando a gente calcula uma média, por exemplo, a gente está tentando ver a centralidade desse conjunto de dados, o quanto a gente consegue centralizar essas informações que a gente tem. Nesse exercício, ele não está errado, a gente pode trabalhar com exercícios assim, né? A gente consegue aplicar a ideia, aplicar a fórmula de média, mas ele não traz uma discussão, a gente não consegue apresentar ou até refletir sobre o que foi produzido. A gente tem o cálculo de uma medida, mas poderia ser a aplicação de qualquer fórmula em cima desses números, que teria mais ou menos o mesmo efeito. A próxima questão, ela é um pouco mais grave, ao meu ver, assim, porque ela é o seguinte, ao comprar 5 produtos cujos preços são 2, 11, 7, 5 e 200, qual foi a média de custo? Esses valores em si, eles são reais. A gente pode ir em um determinado lugar e comprar comprar coisas, objetos, com esses valores, e sem problema nenhum. Mas será que faz sentido eu calcular a média desse custo? Né? Porque, por exemplo, como que eu comparo a compra de 4 produtos que custaram 7, 11 e 5 no mesmo conjunto com um produto que custou R$200, digamos assim, né? Aqui eu nem coloquei a unidade da monetária. Mas como que eu discuto isso? É muito difícil. E isso ele se apresenta e ele fica mais externo, o problema disso, quando a gente faz um gráfico chamado box plot. O box plot ele foi feito para tentar separar em 4, se eu fatiasse, por exemplo, 25% das observações, 50%, 75% e 100%. Eu separo os dados em 4 partes iguais, em questão de
nesse conjunto de dados. Quando a gente faz isso, a gente nota lá, o boxplot é basicamente aquele retângulo esmagado lá embaixo e o 200 é lá em cima. Quando isso ocorre, a gente chama de um dado mentiroso ou um outlier. O que esse outlier quer dizer na estatística? Significa que é incoerente eu trabalhar com esse dado tão fora desse conjunto e trabalhar nele com a mesma análise. Se a gente faz essa média, a gente vai ter um valor que deixa 4 observações, que é 2, 11, 7 e 5, abaixo da média, e só o 200 acima. Então, essa média é completamente deslocada por esse valor tão grande. Isso dá indícios, por exemplo, quando a gente desenvolve a estatística, né? A gente pode dizer que esse dado pode ter sido um erro humano de digitação. Poderia ser 20 e foi 200. Por isso que ele não fez sentido nesse conjunto de dados. Ou que no momento dessa compra, a gente não pode comparar essas coisas que têm um valor tão superior com valores menores. E quando a gente faz essa média de custo, ela está dentro de qual contexto, sabe? A gente tem que pensar que esse contexto seria se eu quisesse comparar compras em diferentes dias, por exemplo. E não é isso que a questão traz. E a questão 3 era para calcular a média das idades, né? 12, 23, 26, 32, 44 e 55. Eu não tenho razão pela qual estou fazendo isso. Pode ser o público que entra numa loja, pode ser a gente tenta definir a média de determinados espectadores de um show, de alguma coisa assim, mas é isso, né? De novo, a gente aplica a fórmula da média, a gente não discute a média, a gente não discute essa relação de o quanto esses dados são centralizados, ou o quanto faz sentido eu calcular esse tipo de medida. Então, são essas questões que acabam ficando para trás, né? O que esses cálculos nos permite concluir, né? Qual é a discussão de média que pode ser feita a partir dessas questões? E será que houve, aí, para quem participou do Kahoot, houve uma motivação durante esse processo? De participar do jogo? A motivação era vencer. Isso. A motivação era ter a maior pontuação, né? A motivação, em algum momento, era aprender a média ou discutir média? Não. E aqui a gente tem já um primeiro indício do que a gente pensa, o que não é o pensamento teórico. Então, essa foi uma dinâmicazinha que a gente desenvolveu para essa roda, e agora os colegas vão trazer mais algumas discussões sobre. Bom, então nós colocamos aqui uma história em quadrinhos, né, do Zé Lelé em Taboada. Eu desenvolvi uma situação de ensino usando essa história em quadrinhos na minha dissertação para uma turma de 6º ano. E aí gerou algumas discussões, então nós trouxemos aqui também para discutir um pouquinho sobre. Então nós vamos ver aqui a historinha e depois a gente conversa também um pouquinho sobre ela. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela maior aqui para eu ler. Dá para deixar um pouquinho maior, Flávia? Não, né? Não sei se eu consigo. Aí, ó, que maravilha. Aqui no... Isso. Então, ele está falando assim. Ai, meu santo, isso é coisa do demo. Oxe, olha só para isso agora. Eita, nós, estou lascado. Tá lendo o livrinho e está preocupado ali com o que vai acontecer. O que foi, Zé Lelé? O que você tanto resmunga? Ai, Chico, é que amanhã vai cair tabuada na prova de matemática. Eu estudo, mas não entra na minha cabeça. Karma, Zé, se você quiser, eu tomo a tabuada do você. Jura, Chico? Claro, vamos lá. Vou fazer sorteado. 1 vezes 1, quanto é? 1. Isso. 8 vezes 0. 80?
Não, todo número que é vezes zero dá zero mesmo. Olha, veja só. 3 vezes 2, 4. Não, Zé Lelé, pensa bem. 3 vezes 2, 8. Não, Zé, são 6. Ai, eu nunca decoro. 2 vezes 3, 9. Não, Zé Lelé, é 6 também. Olha, como é que pode? Isso é muito doido. Ó, vou te mostrar com essas deliciosas goiabas que eu catei. Aqui nós coloca 2 goiabas, 2 e mais 2. 3 vezes 2 goiaba. Quanto dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu separar assim? 3 goiaba mais 3 goiaba. 2 vezes 3 goiaba. Quanto dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, 6 também. Então, entendeu? É que com as goiabas fica mais fácil. Posso usar elas agora para resolver? Claro. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 4 vezes 5. Zé Lelé, o senhor comeu minhas goiabas. Karma, Chico, acho que sobraram umas 10, 3, 0. Ui, socorro, o Chico me tomou a tabuada e agora quer que eu tome a tabuada dele. E o Chico correndo atrás com uma tábua para bater no Zé Lelé. Então, eu apresentei essa história em quadrinhos para as crianças, né? Eles adoram. E aí a gente conversou um pouquinho, né, sobre essa matemática que está por trás da história em quadrinhos. E aí eu apresentei, na época, essas duas questões para que eles pudessem refletir, né, sobre esse processo da tabuada. E eu deixo aqui também para vocês, se quiserem, né, tentar responder ou pensar o que vocês poderiam responder com essas duas perguntinhas. Se você não tiver essas goiabas, como que faria no lugar do Chico Bento para explicar para o Zé Lelé? E de que modo você poderia usar a linguagem matemática para ilustrar essa situação das goiabas que aparecem na história? Se alguém quiser fazer um comentário ou responder. O povo tá quieto hoje. Tá tímido. Bom, quando eu fiz com as crianças, né, com essa turma do sexto ano, essas duas perguntas, eles me responderam assim: bom, se eu não tivesse as goiabas, eu poderia usar pedras, eu poderia usar bolinhas de papel, eu poderia usar os lápis, né, e representar da mesma forma que ele fez com as goiabas. E depois, quando eu fiz essa pergunta, né, de que modo você poderia usar a linguagem matemática para ilustrar essa situação das goiabas? Aí, como eles fizeram essa representação matemática, né, no papel? Eles fizeram o desenho das bolinhas, colocaram o sinal de mais, aí os desenhos das outras bolinhas, o símbolo de mais e assim por diante. Foi essa representação matemática que eles encontraram para essa situação, né? Aqui, da mesma forma como o Gabriel trouxe na dinâmica anterior, eles também não estiveram desenvolvendo o pensamento teórico, né? Ficou nesse modo mais empírico, né? Ainda muito vinculado ao concreto. Eles não conseguiram se desvencilhar do concreto. Mas essa também é uma discussão que a gente vai trazer aqui ao longo da apresentação. Essa questão do que é o pensamento empírico, do que é o pensamento teórico, foi objeto de estudo principalmente do Vassilievich Davidov, ou como a gente chama só Davidov. Ele estudou filosofia e psicologia na Universidade Estadual de Moscou e focou os seus estudos no processo de generalização dos conceitos teóricos,
ou conceitos científicos como o Vygotsky já trazia. Então, ele foi orientando do Galperin, e naquele processo ele começa a se afastar do que o Galperin colocou como as ações formadoras de conceitos e busca, lá em Vygotsky e Leontiev, uma forma de organização dessa atividade que promovesse esse desenvolvimento do conhecimento científico. Em 1972, defende o seu doutorado, chamado de Tipos de Generalização no Ensino. Tipos de Generalização no Ensino também é título de um dos livros dele, onde ele apresenta mais fortemente essa diferenciação entre as formas de pensamento empírico e teórico. A gente não vai conseguir apresentar a totalidade desse estudo aqui, então, mas fica essa indicação. Quando ele coloca esses dois tipos de pensamento, essas duas formas, na verdade, ele apresenta que tanto o empírico quanto o teórico tem as suas características de generalização, tem as suas características de abstração, e nesse movimento, por ele ser um dos pensadores sobre o desenvolvimento humano que tomaram mais destaque pós-Vygotsky, ele começa a assumir uma responsabilidade dentro da União Soviética de orientar, digamos assim, o sistema de ensino de lá, e foi nesse processo que ele e Eukone produziram o desenvolvimento a teoria do desenvolvimento, a teoria do ensino desenvolvimental, que é aquele ensino que propicia o desenvolvimento humano, certo? Então, nesse momento, o Davidov ele coloca a atividade de estudo coloca para a atividade de estudo etapas para que haja essa formação do pensamento teórico. Essa é a forma como Davidov viu a organização do ensino a partir dessa construção do que a gente chama hoje de sistema didático Eukone-Davidov, para a formação do pensamento teórico. E como os membros do GEPAP, da rede GEPAP, e aí a gente coloca o GTHC G4Prof, na qual nós participamos, pensa como objetivo do ensino organizado a partir da atividade orientadora de ensino. A gente também tem esse objetivo de buscar, de propiciar o desenvolvimento do pensamento teórico. Então, o Davidov, para isso, ele parte do que ele reconhecia como a pedagogia, psicologia, filosofia tradicional do ensino e começa a colocar alguns elementos. E o Libani, ele traz o seguinte, que primeiro, em relação ao Davidov, né, que ele colocava que primeiro os alunos devem aprender o aspecto genético e essencial dos objetos ligado a um modo próprio de operar da ciência, como um método geral para as análises e solução de problemas envolvendo tais objetos. Depois, utilizando o método geral, esse que foi aprendido por eles, os alunos resolvem tarefas concretas, compreendendo a articulação entre as partes, o todo e as partes, e vice-versa. Esse procedimento mental, Davidov deu o nome de pensamento teórico. E esse termo, pensamento teórico, surge, então, nos trabalhos de Davidov. Então, a gente toma esses pressupostos. Ele também foi muito influenciado pelo Ilienkov, que na época também defendeu o seu doutorado sobre o abstrato e o concreto no Capital de Marx. Então, e esses elementos mostra que não havia uma hegemonia entre a teoria econômica marxista e um processo de reconhecer o conhecimento. Então, ele começa a se permitir colocar esses elementos dentro dessa proposta de desenvolvimento humano e do ensino. Então, basicamente, a gente tem que esse também agora se apresenta como um objetivo. Quando a gente organiza uma situação desencadeadora de aprendizagem, a gente tem como proposta desenvolver ou mobilizar conhecimentos teóricos para o seu desenvolvimento. Bom, quando a gente está falando de desenvolvimento, né, a gente está conversando sobre o desenvolvimento do conhecimento, do pensamento, a gente tem que pensar todo o processo do ser humano. Então, por exemplo, nas crianças, a gente pensa, né, no pensamento delas, como que ela vai se desenvolver. Ele começa, então, a gente pensa que ele tem que ir
de uma ideia, de uma observação de aparências, de uma coisa externa, de uma coisa mais visual de um objeto, para a detecção dessas aparências e analisar as características. Então, por exemplo, se eu tenho 2 blocos vermelhos, o pensamento tem que sair da ideia de ser apenas 2 blocos vermelhos e analisar, são 2 blocos de madeira, são 2 blocos que têm o mesmo tamanho, quais são as características que ligam eles além do puramente externo, puramente aparência deles, né? Então, as características. E é isso que a gente traz nesse trecho, né, que ele tem que mover das aparências para detecção, nas aparências de características de identidade, similaridade e componentes comuns que estão designados, né? E ainda nessa ideia, a gente pensa que ele tem que ter um caminho certo para isso acontecer. Se a gente tem que a prática ou a manutenção dessas crianças, o nível dessas representações acaba entorpecendo, se a gente tem que essa prática de manter apenas o aparente, apenas o que está acontecendo fora, pode acabar dificultando na formação dos conceitos que são geralmente matemáticos, no caso, que a gente fala da matemática. Então, a gente precisa ter um caminho, uma orientação clara que leve a esse pensamento um pouco mais teórico, um pouco mais característico das coisas e não só apenas visual. E quando a gente comenta disso, de uma visão que é mais visual, uma visão que é mais teórica, a gente vai estar falando dos pensamentos empíricos e teóricos, que em si vão estar ligados com o conhecimento empírico e teórico. A gente vai estar comentando sobre a mesma coisa. E nesse quadro, a gente apresenta algumas características importantes, eu vou ressaltar algumas que são interessantes. Por exemplo, que é a elaboração. No empírico, a gente vai estar, a elaboração dos conhecimentos, a gente vai estar tendo uma comparação em relação a representações e vendo propriedades que são comuns. Então, como eu disse, 2 blocos de madeira vermelhos. São 2 blocos vermelhos, são blocos de madeira, tem a mesma coisa parecida. Quando a gente vai para a parte teórica, conhecimento teórico, a gente vai analisar o papel e a função de cada relação entre essas coisas em um sistema. Então, são blocos de madeira que são para construir um castelo, são blocos de madeira que são são de um conjunto específico, são 2 blocos de madeira que são de 2 jogos diferentes. Então, a gente vai começar a analisar as relações entre eles, não só o visual. Outra coisa que a gente pode analisar são as relações que a gente faz, né? A gente pode relacionar na parte empírica apenas a observação. Então, a gente vai apenas observar 2 coisas, vamos relacionar eles a partir da observação. E no teórico, a gente vai analisar, a gente vai relacionar as transformações. Como que esses objetos se transformam, o que eles fazem, quais são as utilidades deles e o que vão estar relacionado entre eles em relação a isso. Então, outra parte bem diferente. Uma parte, outra característica interessante é a expressão, como que a gente vai expressar alguma coisa. Pensando na matemática mesmo, como que eu vou expressar, por exemplo, uma fração? Eu posso expressar empiricamente como um termo. Eu posso dizer que a fração é um número com risco embaixo dele e outro número embaixo. Porém, quando eu vou a partir da parte teórica, esse conhecimento teórico, eu tenho várias representações semióticas. Então, eu posso falar que a fração é aquela divisão, que a fração é um pedaço, que a fração é uma relação toda. Eu posso deixar a fração explicitada em palavra mesmo também. Então, eu vou ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, um pouco mais característico do que está acontecendo, e não só visual. E isso é uma coisa muito importante para a gente, ter essas 2 visões, porque a gente tem essa ideia que o pensamento empírico seja superado pelo teórico, né? A gente defende que é preciso superar esse pensamento vindo dessa relação sensório-intuitiva a partir de uma lógica formal, a partir de um pensamento, de um raciocínio que por desenvolvimento do nosso pensamento teórico, que é para o desenvolvimento do pensamento teórico de conceitos. Então, é uma superação importante para a gente chegar nesse pensamento teórico. É uma superação que é um caminho que é preciso ser feito. Só que eu estou falando pensamento empírico, pensamento teórico, mas o que exatamente é isso, né? O empírico, como uma atividade perceptiva, ele vai ser literalmente a realização por intermédio de sentidos do sujeito. Então, visão, o que eu estou mexendo, o que eu estou sentindo dele, se eu sinto que tem
qualquer sentido, qualquer percepção sensual do sujeito. Então, vai ser inicialmente a partir das propriedades exteriores, representações concretas, né? Que é a visão imediata, o meu conhecimento imediato. Se eu olho, por exemplo, para minha caneca, eu vejo que ela é uma caneca cinza, que ela é uma caneca que tem água dentro. Isso é uma coisa que eu vejo direto, um conhecimento imediato que eu vejo, algo que é externo dela. Mas quando a gente vai para o teórico, a gente vai ter meios mais específicos e intencionais para essa formação. Ele vai estar funcionando por meio de conceitos que vão ser a essência do objeto. A gente vai trabalhar com reflexões de características e relações entre essas características, entendendo o objeto em sua totalidade, e não apenas o que a gente vê. Então, voltando à caneca, eu vou ver que a minha caneca, que ela tem um tamanho específico, que ela foi feita com um desenho específico, eu vou analisar o design dela, eu vou analisar uma coisa muito mais característica, muito mais intrínseca dela, do que apenas o externo, do que apenas o visual. Então, eu vou analisar a essência desse objeto mesmo e todas as características. Então, esses dois pensamentos acontecem, não simultaneamente, mas acontecem em toda análise que a gente for fazer de tudo do mundo, de tudo da nossa realidade. E é bom entender que eles não são sozinhos, não é um fora o outro, eles são interdependentes. Quando a gente vai trabalhar com um, de um jeito ou de outro, a gente vai acabar tendo que comentar sobre o outro. Porque eles são um processo único da formação de conceito. A gente sempre vai começar a analisar algo empiricamente e vamos caminhar para um pensamento teórico. Então, até no ensino, quando a gente vai trabalhar aprendendo ou ensinando, a gente começa primeiro analisando o que a gente vê, o que a gente entende direto, seja do que for, seja por exemplo, de uma fração, de uma equação, e a partir disso a gente vai começar a trabalhar e chegar no conhecimento teórico das coisas. Deixa eu ver se colocaram algum comentário aqui, eu vi um barulhinho. O Marcelo levantou a mão agora. Não sei se quer falar alguma coisa, Marcelo? Fique à vontade, professor. Podem comentar no meio da apresentação. Sim, eu queria perguntar, vocês então descartam lo que la psicología evolutiva de Piaget o no tienen ninguna relación con eso? Lo que te están diciendo de pensamiento abstracto, concreto y pensamiento teórico. Pregunto. Não sei se se entendeu. Sim, é um pouco complexo. Mas quando a gente não trabalha com o que o Piaget ele coloca, né? A gente tem pelo menos a impressão principalmente do Vygotsky, que a questão da psicologia vygotskiana é, por exemplo, a superação do que o Piaget ele coloca como o construtivismo, né? O Davidov, pelo menos, ele traz que a gente não parte do concreto, que a gente tem a questão do concreto pensado e... gente, agora me resgatem aí. O concreto real e o concreto... Isso, o concreto real e o concreto... Então, a gente não necessariamente vai sempre partir desse concreto real, mas que a gente parte do concreto. Acho que Malu? Nesse sentido que o Gabriel está dizendo, por exemplo, talvez algo que seja empírico para mim não seja para o Gabriel. Ou, por exemplo, que a Flávia comentou, eu sempre vou partir do empírico, né? Mas vamos supor que o meu aluno ele já está num estágio avançado de entender a fração nessas múltiplas ideias, né? E aí nós vamos partir já dessas múltiplas ideias de fração como sendo o concreto real dele, para a gente conseguir um outro concreto pensado. Então, às vezes, o empírico ele não é igual para todo mundo, né? Ele vai ter essa diferença. Quando a gente compara esse concreto real para o concreto pensado, o que a gente está propondo é que esse desenvolvimento do pensamento ele vai produzir novas qualidades acerca daquele conceito. Eu acho que só complementar, né, a pergunta é profunda, né, acho que a gente precisaria, um tremendo de um estudo, mas a gente realmente não trabalha só com as questões do concreto para as abstrações, né,
dentro dessa perspectiva, né, essas abstrações, como a Camille também foi reforçando, elas se configuram como um novo concreto que é usado para novas abstrações e para o novo concreto, né? Então, não fica no movimento das ideias, né? Elas se constituem realmente como concreto posteriormente. Então, por exemplo, em relação à ideia de número, né? Que é um conceito que o Davidov trabalha muito, inclusive com outra perspectiva, né? Que o número não é gerado a partir das quantidades discretas, né? E somente pela contagem, mas ele é gerado também pela medida e por quantidades contínuas. Então, esse fato é bem diferente dos estudos do Piaget sobre número, né? Então, assim, é uma outra compreensão sobre o que é possível criar, tanto como abstrações, sim, porque a gente continua trabalhando com abstrações, mas o quanto essas abstrações sobre o que é concreto nos possibilitam criar o conceito de número como concreto, e a partir do conceito de número como concreto, criar outros conceitos, né? Então, eu passo a poder sair da relação com o material concreto, mas trabalhar com o conceito como concreto. E é por isso que a gente fala desse concreto diferente, né? Do concreto da onde a gente parte, por onde a gente abstrai, e daquele concreto que a gente pensa, né? Sobre os quais a gente já estabeleceu algumas outras relações. Tá bom, entendi la postura. Gracias. A Flávia, acho que quer continuar, pode ser? Bom, já. Não sei se passo a palavra para a Camille já. Uhum, tá bom. Mas, pessoal, nós estávamos conversando aqui enquanto grupo, né? O Gabriel e a Flávia, vocês sintam-se à vontade para fazer perguntas ou comentários no decorrer da apresentação. Então, aqui nós colocamos um trechinho do Leontiev, a passagem à consciência é o início de uma etapa superior ao desenvolvimento psíquico. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento do pensamento, em específico o pensamento teórico, nós temos aquelas etapas de análise, reflexão e planificação das ações, né? No decorrer desse movimento, pretende-se que ocorra a tomada de consciência acerca daquele conceito. Nesse sentido, dessa tomada de consciência, que é que se adquire novas qualidades ao pensamento. Então, é por isso que aqui que ele coloca que essa passagem dá o início a uma etapa superior ao desenvolvimento psíquico. Nesse sentido, entende-se reflexo consciente como reflexo da realidade concreta. Então, o que a gente entende sobre realidade concreta? Decorrente do movimento de abstração, que é toda essa nossa discussão aqui, né, a respeito da pergunta. Decorrente do movimento de abstração, constitui-se a imagem cognitiva do objeto no pensamento. E pela linguagem, a imagem cognitiva assume a característica de ideal nas relações práticas humanas. Na comunicação, a imagem dos objetos tem a forma sensorial material resultante do pensamento como objeto ideal. Então, aqui, a gente traz aquele esquema do Davidov, né? Que era o que a gente estava comentando. Eu saio do concreto real, desse sensorial material mesmo, né? Empírico, e por meio de um movimento intencional do professor, né, por meio dessa prática, partindo do pensamento empírico, a gente consegue chegar para a abstração desse conceito. Nesse movimento de abstração, por meio de generalizações e abstrações, a gente consegue, então, chegar para esse concreto pensado. Então, esse concreto pensado já é uma nova qualidade com relação àquele conceito. O movimento de constituição do pensamento, enquanto um processo histórico de transformação do desconhecido em conhecido, cria novas possibilidades de entendimento da realidade.
e abre novas perspectivas e condições de entendimento e de compreensão do mundo pelo homem. As atividades de ensino, ao possibilitarem aos indivíduos a apropriação do conhecimento teórico, né, do conceito, proporcionam a formação do pensamento teórico, o que leva ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, o pensamento teórico surge como um dos elementos formadores da personalidade. Então, aqui, é importante ressaltar que nós precisamos de ambos os pensamentos, né? Não significa que um é mais importante que o outro, ou eu só quero atingir um e não o outro. Como a Flávia falou, eles são interdependentes, então eles caminham juntos, né? Eu preciso dos dois. Aqui na citação, os autores trazem, né, o pensamento teórico como ele sendo um dos elementos formadores da personalidade. Não quer dizer que a gente não precise do pensamento empírico, mas somente o empírico, ele não potencializa, ele limita o desenvolvimento das máximas potencialidades humanas, né? Então, por isso que a gente precisa de ambos, pensar sempre que eles andam juntos. Nesse sentido, então, que a gente entende o empírico e teórico como uma unidade dialética no desenvolvimento do pensamento. Portanto, considera-se o contexto escolar um espaço de excelência para que as funções psicológicas superiores possam ser desenvolvidas pela mediação do conhecimento na relação entre ensino e aprendizagem. E aqui a gente destaca que o pensamento ele pode ser potencializado pelas ações de ensino pelo professor, nessa relação. Ensinamos para que nossos estudantes possam humanizar-se no processo de conhecer o mundo físico, social e cultural, e nesse processo possam se reconhecer como humanos que, por meio do trabalho, modificam ou podem modificar o mundo à sua volta. E, nesse sentido, há especificidades do papel da educação escolar, que é a transformação da consciência e a formação do pensamento teórico. Então, no decorrer de todas as nossas rodas de conversa, a gente sempre vem nesse sentido de que a gente quer humanizar o sujeito, né? E esse processo de humanização, ele é entendido diante de todo esse movimento, né? Do desenvolvimento do pensamento, do historicológico que a gente vem conversando. A autora aqui nesse texto, inclusive essa é uma citação do nosso texto de referência, ela traz uma discussão mais profunda. Não é suficiente que o estudante saiba a fórmula de cor, ele sabe aplicar, ele sabe verbalizar, ele sabe resolver com precisão, mas por muitas vezes ele não sabe utilizar aquele conhecimento ou como que esse conhecimento me possibilita transformar a realidade ou compreender essa realidade, né? Então, às vezes fica num âmbito muito eu sei operacionalizar, eu sei verbalizar, mas como que isso me ajuda para transformar e compreender essa realidade? Eu só queria até comentar que a gente pode até voltar a isso que a gente fez no Kahoot. Aquele conhecimento, o que a partir, se a gente fizesse uma aula só daquele jeito, o que o estudante tirar daquilo para usar na realidade dele, para usar na vida, seja o que ele for fazer no futuro, né? A gente precisa ter um jeito de fazer com que o estudante consiga pegar esse conhecimento e transformar o que ele tem em volta dele, consiga utilizar no mundo e entender o que está acontecendo. Então, a gente viu já direto o que pode acontecer. Claro que foi algum exemplo feito de propósito para isso acontecer, né? Mas a gente já viu direto o que a gente está falando aqui nesses textos. Até porque operacionalizar a média, as máquinas fazem muito melhor que a gente. Uhum. Existem programas de computadores que conseguem computar N elementos com N observações de uma coisa que a gente não consegue nem mensurar muito dificilmente. Então, para isso, as máquinas servem muito bem, né? Então, quando a gente pensa no ensino que promova a humanização dos sujeitos, é para isso, é para olhar para esse tratamento de dados, é olhar a forma como a gente sintetiza e formaliza essa informação e trazer o que é para a humanidade, o que é humano nesses dados, né?
Sim, porque recursos nós temos, né? Os digitais, né? Tecnológicos, calculadora, computadora, enfim, né? Mas eles operacionalizam. Nesse sentido, a educação escolar tem como função organizar o ensino de modo que o estudante se aproprie de capacidades sócio-históricas objetivadas na cultura. Então, nesse movimento que a gente entende que a aprendizagem ela é desencadeadora do desenvolvimento. E muito obrigada, nós concluímos aqui nossa apresentação, agradecemos a participação de todos e ficamos aqui para conversar mais e discutir mais sobre esses conceitos, caso vocês também tenham mais perguntas. E nós deixamos um slide aqui com as referências que nós utilizamos. Isso aí. Eu só quero comentar, antes de qualquer coisa, gente, eu vou mandar para vocês aqui no chat o link do formulário de certificação, para vocês preencherem, por favor, que é importante para vocês ganharem o certificado, tá? Na roda de hoje, né? Tá joia. Então, eu vou agradecer a Camila, Flávio, Gabriel aí pela apresentação, pela organização, né? Pelo estudo sobre o pensamento teórico. E agora estamos abertos também a mais perguntas, ou mais comentários, ou exemplos que queiram nos trazer também para a gente discutir,